tranquilo, já tá no slide. Se não tiver onde fazer acesso. Vou mandar para vocês. Quando for umas 9 e pouco, a gente dá uma parada para tomar uma água. Bom. CMPv6. Como no IPv4 tem CMP, que chama só ICMP, aqui a gente tem que ter também CMP. O que é ICMP? Mensageria, sinalização, e assim vai. Né? O que significa ICMP? Internet, você lembra o que é? Não lembro. Internet Control Membership Protocol, assim, sei lá, Management Protocol. Alguém lembra aí o que significa ICMP, a sigla? Internet Control Message Management Protocol, acho que é isso, né? O M é Management, deve ser Management. Protocol. E o I é Internet. E o C normalmente é Control. Bom, o que o ICMP faz em IPv6? A mesma coisa que ele faz em V4. Tá? Quer controlar sua rede. Te dá pista do que está acontecendo na sua rede. Um pacote foi roteado para o destino. Por quê? Aí ele vai mandar um ICMP de origem. Né? Network Unreachable, Destination Unreachable, assim vai. Né? Vai dar uma pista do que está acontecendo na sua rede. Tá? Bom. A IFC dele é 2463, tá? E o Next Header dele é 58. Tá? Legal. Então a parte core do ICMPv6 é a mesma coisa, tá? Do ICMP. É aquelas mensagens todas lá que a gente está acostumado, tá? Só que a gente tem um subprotocolo aqui que é o Neighbor Discover Protocol, que é o NDP. Esse NDP, ele é uma combinação, teoricamente, aí, de ARP, ele substitui o ARP, tá? Substitui completamente. Em IPv6 não tem ARP, não existe conceito de ARP em IPv6. Se falar ARP request para IPv6, isso não existe, tá? É NDP. É isso que ele faz, ele substitui o ARP, mas a ideia do NDP é deixar sua rede muito mais plug and play. Tá? A ideia é zero de config. Você vai lá, pluga um monte de cabo no switch, pluga os computadores ali, conecta o router, liga, você vai configurar só o router, mais nada. Está tudo funcionando. Magicamente lá vai tudo funcionando. Né? Essa é a ideia. Você não precisa ter DHCP na sua rede, você não precisa ter IP estático, você não precisa ter nada. Tá? Como isso funciona? Vamos ver esse protocolo aí. Tá? NDP. Para ele implementar essa função de plug and play, algumas funções foram colocadas no protocolo. Tá? Quais são as suas funções? Para a rede ser plug and play. Router Discover tem uma função dele, que a gente vai ver daqui a pouco detalhado, que através do NDP uma máquina consegue descobrir que existe um router ali na minha VLAN. Tá? A máquina vai saber que tem um router na minha VLAN. Tá? Prefixo Discover. Quando ela descobrir que tem um router naquela VLAN, que o router vai informar, eu sou um router, de alguma forma vai informar que eu estou vivo na VLAN, ele vai falar qual os prefixos está conectado naquela interface. Ou seja, qual o prefixo daquela VLAN. Novamente, qual os prefixos, tá? Porque normalmente IPv6 você tem é um pouco diferente de IPv4. Normalmente você não tem só um prefixo, você pode ter mais de um, tá? Porque como você tem um link local por baixo rodando, independente se você tem 1 ou 2, 3, 4 prefixos, é indiferente. Comunicação local na VLAN é via link local normalmente. Você pode ter duas máquinas com Global Unicast em subnets distintas, mas elas se falam. Ela está falando com link local. E link local, o prefixo sempre é o mesmo, aquele /10 lá que a gente falou. Então, obviamente, na mesma VLAN. Tá? Igual o SPF. Você pega IPv4, coloca o IP no SPF de um lado, do outro, distinto, nas subnets distintas. O SPF não sobe, né? E um dos pontos de verificação do SPF é a rede e a máscara. O IPv4 não sobe, o IPv6 sobe.
Porque ele não usa o Global Unicast, ele usa o link local. Não é que ele não verifica a máscara e verifica, ele verifica. Mas sempre ele usa link local. Então vai sempre estar na mesma subnet, não tem como não estar. Porque como é aquele /10 que a gente viu, sempre vai estar. Tá? Auto Configuration, que chama Stateless Auto Configuration, que tem uma sigla que chama SLAAC, S-L-A-A-C, que é Stateless Address Auto Configuration Protocol, o nome completo, tá? Se chama SLAAC. Vocês vão ver muito por aí, em blog, em documentos, da Cisco, tem lá essa sigla SLAAC, S-L-A-A-C-P, tá? Não é Slack, é Slack. Tá? Então o que é esse Slack? É uma função que o NDP implementa, que automaticamente a máquina descobre que tem um roteador na rede, e ela se autoconfigura e se coloca naquela subnet. De forma, como a gente vai ver daqui a pouco. E se também não tiver um roteador, ela executa o Slack para o link local. O prefixo é sempre igual, FF80, lá FF8/10. Né? Então ela tem que calcular o quê? O subnet, o interface Henriques, os últimos 64 bits. Aí vocês vão ver aqui porque da RFC. Ela calculou os 64 bits, ela pega o prefixo /10, preenche o resto com 0, vai ser tudo, todas as máquinas fazer isso, e está na mesma VLAN. E aí sim vai usar aquele conceito que você falou no MAC address, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse Slack usa o MAC address para se autoconfigurar. Tá? E por último, detecção de responsabilidade em vizinhos, que vai ser um dos últimos itens que a gente vai falar. Isso aqui é bem interessante. Tá? O IPv6 ele é muito mais inteligente do IPv4 para detectar se uma máquina está viva na rede ainda, na sua VLAN. Então tem duas máquinas numa VLAN, mandei um ping para aquela máquina, a máquina respondeu, né? E se fosse IPv4, manda um ping, eu não sei o MAC, eu sei o IP, manda um ping, ela digita o ping 10.0.0.15, minha máquina é o 16. Eu não sei, eu sei qual que é o 15 porque eu entrei o IP e a linha de comando, mas qual que é o MAC? Eu não sei. Eu mando um ARP request na rede, broadcast. O dono recebe, o dono do IP, teoricamente só ele responde. Teoricamente. Se tiver nenhum ataque na rede, só ele responde. Ele responde e fala, meu MAC é esse. E aí você preenche a tabela ARP e fica lá a tabela ARP por um bom tempo lá. E aí para, IPv4 para ali. Isso aqui, aí daqui a pouco dá um minuto aquele cara morre. Alguém vai lá e puxa o cabo de energia dele. Não tá mais livre. Mas pra mim, eu não sei. Eu não interajo mais com ele. Eu não preciso mandar mais informação pra ele, eu não estou interagindo mais. A tabela ARP está preenchida. Quando eu tiver que mandar outro pacote, eu nem vou fazer aquisição ARP. Eu já codifico o MAC, porque eu já sei, mando lá. Obviamente não vai responder, vai ficar dando timeout, 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 e o bobão lá do IPv4 fica parado lá. Dando timeout, 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 aí tem que ter o técnico que vai lá e vai ver o porquê que não está funcionando. Aí ele vai entrar no roteador, vai dar um clear ARP, aí ele vai dar outro ping e ele vai ver que vai ficar incomplete, porque aí ninguém vai responder. O IPv6 não, essa ação de entrar no roteador e ter que dar esse clear, o IPv6 vai fazer automático para você. Automaticamente vai fazer isso para você. E por último, a função de redirect. É a mesma coisa do IPv4, né? Você tem dois routers na mesma VLAN. Tá? Aí a rota melhor de um router aponta para o outro pela mesma interface. Ele manda um redirect na rede. Que é isso aqui, né? Você tem um router aqui, outro aqui. Você tem uma estação aqui. Plugado aqui. Tem isso. Tem isso. Aí você tem um link WAN aqui, mais um roteador. Tem um backup, uma rota de backup. Pra cá.
E aí o link 1 desse cara cai. E o default gate dessa máquina era pra cá. O pacote bate aqui e volta por aqui. Aí, obviamente, esse roteador manda um redirect pra cá, dizendo, próximo pacote, você mande pra lá. Não, mas isso já existia, né? IPv4. Isso aí existe já há muito tempo, né? Então, o que acontece? Porque o roteador sabe? Porque ele sabe que o next hop dele tá na mesma VLAN de onde o pacote entrou. Então ele codifica um redirect, pega o next hop, coloca dentro do cabeçalho do redirect e fala, ó, manda o próximo pacote para esse cara. E aí sua máquina, teoricamente, vai mandar, se ela obedecer esse redirect, tiver nenhuma política de segurança, ela vai mandar o próximo pacote para outro cara. Tá? Se você fizer isso num lab, você vai ver que você vai estar cheio de redirect na sua rede. Tá? Isso já existia em IPv4 e IPv6, é a mesma coisa. Só que em vez de ser uma mensagem de redirect do CMP, é uma mensagem do NDP. Tá? Que também é uma mensagem, o NDP é um subprotocolo do CMPv6. Tá? Bom, tá tranquilo? Posso seguir ou quer tomar uma água? Eu paro um pouco. Tranquilo? Vamos direto então? O pessoal online quer ir direto ou quer dar uma parada? Se quiser, a gente vai direto e finaliza antes. Ou a gente pode dar uma parada agora para tomar água se a gente quiser. Prefere que vai direto ou não? Bora na frente. Bora lá pra quê? Pra tomar um café ou bora lá pra... South 21 horas. Não. Demorou então, bora. Então legal, então isso que eu falei aí são as mensagens, são as funções que o NDP implementa, tá? Como é que ele implementa? Através de protocolos, mensagens, cabeçalhos, assim vai. Agora vamos ver na prática como ele implementa isso, tá? Primeiro a gente vai ver as mensagens do NDP. Se quiser conhecer bastante NDP, leia essa RFC 2461, é bem legal, tem muita coisa do NDP. Só que o ruim de RFC é que normalmente não é escrito de uma forma simples, né? Os caras escrevem para eles, né? Não escrevem para qualquer pessoa. Então é muito, às vezes a linguagem além de ser inglês, é uma linguagem ruim de se entender. E também tem aquelas regras, né? Você tem may not, must not. Umas regras, né? Inclusive você tem que, pra você ler um RFC, você tem que ler uma RFC de instrução primeiro. Pra entender o que quer dizer aquelas palavras. Pra você não interpretar errado. Tem site que traduz isso, não é interpretado. Então é difícil que vai acertar, explica. Depende de quem escreve, né? Tem RFC que eu já li que é fácil, tem RFC que não. Depende do cara que escreveu. Então, primeira mensagem, route adversement, né? A gente falou até agora que uma máquina consegue saber que tem um router ali vivo na rede. Como que ela consegue saber? Através dessa mensagem. Tá? O roteador ele manda periodicamente essa mensagem na rede. Você sobe a interface, você colocou lá no Cisco IPv6 Enable ou IPv6 Address, ele começa a mandar mensagem RA na rede. Tá? Obviamente, se você colocar IPv6 Enable no Global com um Global Unicast, ele vai mandar RA, mas não vai ter nenhum prefixo dentro do RA. Tá? O RA vai falar que ele é um roteador, ele vai sinalizar qual o MTU que ele tem configurado na sua interface, qual o hope limit, isso aqui é interessante. O roteador, você como administrador do roteador, você consegue influenciar o TTL do sistema operacional que está ali, se ele obedecer a mensagem de RA. Você no roteador configura que o hope limit tem um comando que você vai lá e configura que aquele RA tem que ser enviado com o hope limit lá de X, tá?
E aí as máquinas pegando elas pegam esse RA, elas se autoconfiguram e vai teoricamente obedecer o que está escrito no RA. Tá? Uma coisa que eu já vou citar aqui, existem valores padrões. Se o roteador não informar um parâmetro na rede, tem informações que são padrões. Tem parâmetros padrões. Daqui a pouco tem timers, tem um monte de parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo isso tem valores padrões, tá? Que tem nessa RFC aqui, escrito quais são os valores. Então, se o roteador manda uma informação e não tá, alguém não configurou, não deixou lá, vai ter um valor padrão. Tá? E aquele sistema operacional vai implementar, de acordo com a RFC. Então, legal, né? Então, o roteador informa que ele é um roteador e informa qual é o prefixo da rede. Só que se a máquina, se eu liguei a máquina, isso aqui é enviado de forma periódica, né? Então, esse tempo lá. Eu liguei a máquina, acabou de passar um RA aqui. Eu acabei de ligar a máquina. A máquina, obviamente, não precisa ficar esperando o próximo RA periódico. Ela vai lá e manda um RS, que é o Router Solicitation, tá? Na rede. O endereço endereçado para aquele endereço de All Routers on Local Subnet, FF02.2. Tá? Então, manda para quem é router. Aí só o router que se registra nesse grupo de multicast. Aí ele pega a mensagem e já manda uma mensagem RA na hora, não vai esperar a atualização periódica. Neighbor Solicitation e Adversement, né? Neighbor Solicitation, obviamente, é para você fazer, é o substituto do ARP Request. Eu quero saber qual o MAC, o seu IP, eu quero ver qual é o seu MAC. Né? Porque provavelmente vai ter um switch no meio e o switch trabalha na camada 2. Tá? Então vou lá e mando Neighbor Solicitation na rede. E aí o cara me responde com Neighbor Adversement. Só que também ele é utilizado no processo de Duplication Address Detector, que a gente vai ver. Que é você mandar um Neighbor Solicitation de você para você mesmo. Se alguém na rede responder é porque alguém está usando o seu IP. Tá? Tem o Neighbor Advertisement. Tá? Que ele pode ser mandado em resposta a um Neighbor Solicitation ou Unsolicited, tá? Que seria um Neighbor Solicitation aí, sem uma prévia solicitação. Que é a mesma coisa do gratuito do ARP. Né? Então, ARP gratuito. Você manda um ARP na rede sem ninguém pedir para você enviar. Quando você tem HSRP lá e tem a flag do HSRP de um router do outro, ele manda um gratuito do ARP. Para popular a tabela de MAC, alias do switch, atualizar tudo. O roteador também, se você colocar um debug IPR, que é um roteador, é um shut na interface, você vai ver que ele manda um gratuito usar. Que é uma forma também de PV4, que foi uma gambiarra que fizeram, né? Porque não tem nativo no protocolo, era gambiarra, pra mim é gambiarra isso. Em PV6 não, tem nativo. Para você detectar em PV4 se tem alguém usando o seu IP, você faz isso, você manda um gratuito usar. Você manda um ARP reply o seu endereçamento. Ninguém pediu para você mandar um ARP, mas você manda. E, obviamente alguém vai receber aquilo e vai ver que tem um IP duplicado. A mensagem redirect. Por fim, você tem um redirect lá, que é a mesma coisa que a mensagem redirect do PD4. Então vamos lá, Router Adversement. Tá? Quais são os campos? São esses aí. Tá? E aí que está a diferença para quem lá fez os cursos de SP e Data Center, a gente não chegou nesse nível de detalhe no MVP. A gente vai aprofundar um pouco mais agora esse curso que é mais avançado. Tá? O cabeçalho é esse aqui. Tá? A gente tem lá o type, que é um campo que se identifica qual o tipo de mensagem de CMP V6. Tá? 134 significa que é um RA. Cada mensagem tem um tipo de type. Tem 133, que é RS, 134 RA. Aí 135, 136, que é NS e NA. Tá? Depois tem o código, que é tudo zero, não usa. Tá? É para futuro isso aqui. Você vai ver que em todos os mensagens de NDP, seja RA, RS, você vai ter esse campo code que nunca usa. Tá? Depois tem o checksum, que obviamente é para calcular a integridade do pacote, depois que ele transportou na rede. Depois a gente tem esse CUR Hope Limit, que é como que o roteador informa para a rede qual é o Hope Limit daquela rede. Depois tem reservado, tem o Router Lifetime. Vamos falar aqui, né? Que tem aqui falando em cada campo. Então, Router Adversement.
Primeira coisa, todas as mensagens de NDP, de CMPv6, que eu falei para vocês, sempre vai ser link local. Né? E link local que eu mostrei para vocês, o hope limit é sempre 255, lembra que eu falei? Por quê? Porque se rotear aquele pacote, alguém detecta. Tá? Você vai ver que todas as mensagens de NDP, o hope limit normalmente é 255. Tá? No caso do router adversement, o endereçamento de origem é o endereçamento dele link local, que ele tem. Tá? Que ele sempre vai ter, a gente vai ver como, sempre vai ter um link local pelo menos. E o de destino é all nodes on local subnet, ou seja, todos os hosts na subnet local. FF02, aqui o E0 é flag, quer dizer que é um endereçamento local, ou seja, não é global da IANA. O 2 quer dizer que o escopo dele é local, que ele não pode ser roteado, que casa com o hope limit 255. E o 1 aqui, normalmente é o que interessa para quem que vai esse multicast. Que nem no IPv4, você não tem IPv4 224.0.0.1, 224.0.0.2, 224.0.0.5, aqui é a mesma coisa, né? O 224.0.0.1 IPv4 quer dizer que é all host on local subnet, que é a mesma coisa desse aqui, só que lá é V4 aqui é V6. O 2 é all routers, 224.0.0.2 ou FF02 2.2, e assim vai. O 5.224.0.5 é o SPF, aqui é FF02 2.5. Tá? Depois a gente tem essa flag aqui M. Esse M é o seguinte, a gente tem o config de Slack, State Level Configuration, mas lá no Imped você usa o DHCP V6, Stateful. O que é um DHCP Stateful? Quer dizer que ele mantém, Stateful quer dizer que mantém status. Né? Ou seja, o DHCP dá um IP para você, só que ele sabe que dá um IP para você, ele mantém o estado na tabela dele lá. Isso chama Stateful. Igual o NAT Stateful. Faz um NAT, sobe uma regra de NAT, sincroniza com uma outra caixa, duas caixas têm a mesma regra. Mantém sincronia de estado. Stateful é isso. Tá? Então, se você quiser falar para a rede, olha, não use o Slack, não use o meu prefixo que eu estou divulgando no RA. Use, vai procurar um DHCP na rede. Faz o processo de DHCP normal. MultiTP lá, manda aquele broadcast lá, que na verdade tem que ser broadcast, e vai achar não me usa um DHCP. Você seta essa flag aqui. E tem um comando no roteador que a gente vai ver, provavelmente amanhã. Você consegue setar essa flag aqui. Por padrão, a flag é 0. Se a flag for 0, quer dizer que é state da auto configuration. Tá? Você não veja o seguinte, o roteador tem DHCP. Só que você pode manipular o roteador e ele vai dizer para a rede para usar o DHCP. Você pode ser operacional lá e setar lá, quero usar DHCP V6. Mas se ele não estiver usando Slack, você pode ainda ter um last, você tem ainda uma outra chance que é você ir lá no roteador e setar. Tá? Você tem outra flag aqui que fica O. Esse O quer dizer o seguinte, você pode usar um mix de Slack com DHCP. Pode usar. Qual que é a ideia? Aí você tem um DHCP stateless, né? Eu quero me autoconfigurar usando Slack, mas eu não sei, por exemplo, no roteador não tem configurado DNS, não tem configurado NetBeans, não tem configurado lá aqueles monte de parâmetros avançados que o roteador não suporta, obviamente. Tá? Então você fala para ele, você seta essa flag com 0, o M, mas o O você está com 1. Então ele vai usar o Slack, vai pegar o prefixo que o Júlio falou, mas ele vai buscar um DHCP para conseguir informações a mais, que é um DNS, que é assim vai. Tá? Se for 0 é porque não quero que você use o. Tá? Pergunta do Jamerson, para os telefones IPs, o O seria 1, exatamente. Para receber as informações adicionais de TFTP, DHCP, no VoIP você tem isso, né? Você vai lá, pega o DHCP, aí você vai saber qual o TFTP, você vai lá e baixa a autoconfiguração e tudo. Você usa a flag O igual a 1. Tá? Continuando aí no router diverso, a gente tem lá o campo router lifetime, são 16 bits. Isso indica o tempo de vida daquele roteador. Tá? É o tempo que ele indica que ele quer ser um default gateway da rede.
Só que vai ter outros campos que vai meio que confundir com esse, que eu vou explicar. Esse campo identifica o seguinte: quanto tempo eu quero ser um default gateway da rede? Obviamente que isso aqui é resetado, né? Você coloca lá, normalmente é 1800 segundos que ele vai ser, que é o padrão. Mas é tempo, lógico que periodicamente isso foi feito refresh. Se não acabar 1800 segundos, sobe o default gateway da rede. Não vai subir, né? Ele para. Tá? Legal. Depois você tem um campo chamado Reachable Time. Esse campo é utilizado por um outro protocolo que chama NUDE. Ah, cara, o cara do pessoal tá muito bom aqui, né? Esse NUDE é o Neighbor Reachability Detector, que a gente vai ver daqui a pouco. Que é um subprotocolo do NDP. O NUDE não é nenhum protocolo, é um algoritmo. Tá? Você tem o SMPv6, aí você tem o NDP. Uma das coisas que o NDP faz é o Neighbor Reachability Detection. Tá? Que é aquela questão que eu falei para vocês, que ele é um pouco mais inteligente em relação a descobrir se um vizinho está vivo na rede ainda ou não. Vocês vão entender daqui a pouco esse campo aqui. Quando vocês rodam no roteador da Show IPv6 Neighbors, você não vê lá escrito stale. Se alguém já viu isso. Tem lá reach, stale, delay ou probe. Quando você começar a mexer no IPv6, você vai ver muito disso. Porque não tem Show IP ARP, né? Tá lá, Show IPv6 Neighbors. Tá? É um comando similar. Quando você dá um Show IP ARP, você vê ou está incomplete ou tem um MAC. Ponto final. Aqui não, você tem vários estados. Pode estar reach, pode estar stale, pode estar delay, pode estar probe, pode estar um monte de coisa lá. Esses estados quer dizer que é esse Neighbor Reachability Detection trabalhando ali para conseguir saber o estado do vizinho dele. Tá? Da mesma forma tem o Retransmit Time, que também é usado pelo NUDE. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Eu prometo que eu vou voltar nesses dois campos aqui e explicar. Senão também o curso não seria avançado. Seria básico. Options. Bom, aí no Options é um campo variável. Aí o que você pode usar no Options? Você pode setar o que é MTU, informações adicionais, prefixo e assim vai. Tá? Legal? Então voltando aqui. Aqui está o Outer Lifetime, o Reachable Time, Retransmit Time e Options. O prefixo vai aqui em Options. Vai codificar dentro desse campo Options, que ele é variável. É lá que vai estar escrito lá qual o prefixo daquela rede. Aqui está ruim de enxergar, né? Mas depois eu vou mandar esse material para vocês. Aqui é um sniffing de um RA. Tá? É até impossível de ver. Até eu pra ver aqui perto tá ruim. Mas começa aqui, ó. Aqui começa o cabeçalho ICMPv6. Aí a gente tem aqui, tá vendo, ó? Curl Hope Limit, que é 64. Checksum, que eu falei pra vocês. Type, que é 134, Router Adversement. Code, que eu falei pra vocês que é sempre 0. Tá? Aí você tem as flags aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o Manage Flags aqui tá 1, quer dizer, para você usar um DHCP da rede. Para usar o DHCP Stateful. Router Lifetime 1800, Reachable Time 0, Retransmit Time 0. Quando esse campo tá 0, Retransmit Type, Retransmit Reachable Time e Retransmit Time, não quer dizer que é 0. Quer dizer que você vai usar um valor padrão da RFC. Não, não é 0, é um valor padrão da RFC. Você não pode usar 0 nesse campo. Esse campo é um campo de retransmissão. Você não pode ser 0. Tem que ser um valor que tem um valor padrão da RFC. O que eu quero dizer com isso? Que o router pode influenciar a rede, ou ele pode deixar o padrão. Se você não entrar lá e configurar o router, vai ficar o padrão. Como é que ele sinaliza o padrão? Colocando como 0. Ou seja, 0 não quer dizer que é 0, que o tempo de retransmissão, se fosse 0, não tem retransmissão na rede. Tá? Quer dizer que ele vai usar o padrão da RFC, que todo sistema operacional, teoricamente, implementa igual. Se a compliance da RFC, tem que implementar igual. Tá?
Bom, aí vai, tem MTU, aí tem options lá, dentro do options, ó lá, tá aqui, ó, o prefixo, ó. Tá? Aqui tá o prefixo que ele tá indicando que é da rede ali, que é o 2001, 470, 3D, 3000. Tá? Não dá pra ver nada, mas depois vocês vão ver. Vocês vão ver que você vai bater esse sniff, vai bater com o slide, com a teoria, você vai bater certinho informações. Router Solicitation, Type 133. Então, para você decorar isso aí, tem uma dica. RS, RA, NS, NA. É assim que funciona. Primeiro tem Router Solicitation Adversement, Neighbor Solicitation Adversement. Aí você começa com 33 e conta. Então é 33, 134, RS e RA. Depois é Neighbor, NS, NA. E aí vai ser 135, 136. E Unreachable, se não me engano, é 137. Tá? Bom, aí o cabeçalho, Code é sempre 0, Checksum, mesma coisa. Aí aqui embaixo muda um pouco. Tá? Aí você tem o Reachable Time e o Retransmit Time, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí o campo Options. É bem parecido o RS com o RA. Tá? Só não tem aquelas flags lá todas, lá, IMO. Os campos são iguais, então eu já expliquei, né? Pode pular. Bom, Neighbor Solicitation. Esse aqui é um pouco diferente do cabeçalho. Então tem type lá 135, code sempre 0, checksum sempre 0. Code sempre vai ser 0 em todos, vai ver que sempre existe, mas é 0. É utilizado para o futuro. Checksum vai ser sempre igual, né? Obviamente checksum é checksum. Tem o campo reservado. E aqui tem o endereçamento de target, né? Endereçamento alvo. Por quê? Porque é um Neighbor Solicitation, como se fosse um ARP Request. Como se fosse não, é um ARP Request, mas igual chama-se Neighbor Solicitation. Tá? Que eu estou perguntando me fala o endereçamento MAC correspondente ao IP 2001, 088, café, ABC. Não, não é 0, é DB8 aqui, né? Tá? Vamos lá descrever esse cara aqui. Campo a campo. Neighbor Solicitation. Endereçamento de origem, link local. Sempre. Sempre link local. Tá? Que é a sinalização de rede. Endereçamento de destino. Em duas formas. Ou ele vai ser esse multicast, que é um multicast especial que eu vou explicar daqui a pouco, chama Solicit Node Multicast Address. Isso aqui é meio chatinho de entender, mas a gente vai entender. Ou ele vai ser 00. Tá? Uma coisa que eu quero explicar para vocês, sempre quando for 00, isso aqui faz um trigger no endereçamento de retorno, que vai ser FF02 2.1. 00 não é nada, né? 00 não é nada. Se o meu endereçamento de origem é 00, quando eu bater no destino, como ele sabe como responder para mim? Não sabe. Ele não está codificado, isso aqui é 0. Então ele tem que responder para todo mundo. Eu não expliquei, pulei essa parte, na verdade. Né? Em PVC a gente não tem broadcast, certo? A palavra broadcast. Mas a gente tem o conceito ainda. Se eu quiser mandar uma mensagem para todos, o que eu faço? Eu mando uma mensagem para um endereçamento de multicast que todo mundo está registrado. FF02 2.1, todo mundo está registrado nesse grupo de multicast. Todo mundo. Isso é obrigatório. Tá? Obrigatório. É como se fosse 255, 255, 255. Só que em vez de chamar broadcast, chama-se endereçamento de multicast e o último está registrado. Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, todo mundo recebe. Então, se eu mando um Neighbor Solicitation como endereçamento de origem não setado, como 0, eu faço um trigger para que o cara que responder, responda para todo mundo. Porque ele não sabe quem foi que mandou. Então ele tem que responder para todo mundo. Tá? E no processo de idade vai ser usado esse endereçamento aqui. Que é o Duplication Address Tag. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Tá? Então, somente memorize isso. Se eu mando um Neighbor Solicitation na rede, o endereçamento de origem é 0,
o retorno é um retorno teoricamente multicast para todos, que seria um broadcast. Tá? O que é esse solicited node multicast address? Em alto nível, vou explicar detalhadamente daqui a pouco. É o seguinte, o PV6 é mais inteligente. Toda vez que eu configuro IP na minha placa de rede, seja estático, seja zona Slack, seja DHCP, existe um endereçamento multicast que vai se mapear esse unicast. Sempre tem isso. Sempre tem isso. Configurei um multicast e automaticamente registra um grupo de multicast que representa esse unicast. Configurei um global unicast, tem um multicast que representa esse número aqui de um global unicast. Configurei um link local, tem um endereçamento multicast que representa esse link local. Configurei estático, fui via Slack, não importa, sempre tem. Por quê? Porque é o seguinte, não tem mais broadcast na rede. A ideia é o seguinte, se não tem broadcast, como é que eu mando um neighbor solicitation? Como é que eu mando um ARP request, que seria a analogia, né? Não tem mais broadcast, como que eu mando? Eu mando para um endereçamento chamado neighbor, que se chama solicited node multicast address. Teoricamente, se você souber endereçar, se sua placa de rede for, o MAC address não for próximo um dos outros, os últimos 24 bits, quando eu mandar um neighbor solicitation usando o solicited node multicast address, em vez de todo mundo receber assim que eu digo, todo mundo processar aquela informação, receber vai receber porque o switch fast fluid, né? O multicast switch fast fluid não recebe. Mas em vez de todo mundo pegar aquela informação e processar, que na IPv4 você tem que pegar broadcast, então pode ser para mim, então eu tenho que ir lá, gastar seu CPU e vou processar aquele pacote. Isso aí deixa a máquina lenta. Solicited node multicast address, só aquela estação vai receber, vai processar aquele neighbor solicitation. Então não é mais um broadcast para todo mundo, é só para aquele cara. Você visualizar na máquina, esses endereços que ele cria? Consegue. No IP config? Consegue. Não, na IP config. Você tem no Windows tem um comando lá que eu lembro de cabeça agora que você vê todos os grupos de multicast que ele está logado. Mas não é o IP config que mostra isso, é um outro comando lá que é não sei que lá, net não sei que lá, net shell, net sh. Tem um comando lá que você vê. Depois eu te mando o comando. Mas dá pra você ver no roteador também. Se eu dar um show IPv6 interface específica interface, você vai ver o endereçamento de multicast ali registrado lá. Unicast e multicast. O que você tem que memorizar por enquanto? Solicited node multicast address representa um endereçamento de unicast que está naquela placa de rede. Se tiver 1, 2, 3, vai ter 3 solicited node multicast address, se for distinto. Tá? Copy limit é sempre igual, que eu falei para vocês, é 55, type 135, code é 0, target address, que é o endereçamento que eu quero perguntar. Qual que é o endereçamento MAC desse cara aqui. Tá. Bom, ainda como um neighbor adversement, né, a gente tem esse já é um neighbor, na resposta, né, neighbor adversement. No neighbor adversement a gente tem o type, o code, o checksum, tem umas flags aqui, vamos entender o que são essas flags. Tá? Tem o R, tem o S, tem o O. O que é cada flag dessa? É o seguinte, o S é R, é router, o S é de solicited e o O de override. Mas vamos entender o que é isso aí detalhadamente. Quando eu mando um neighbor adversement na rede, tá? O neighbor solicitation não tem essas flags, tá? Primeira coisa, tá? Vai ver aqui, ó, cabeçalho no NS não tem essas flags. É só no NA. É uma coisa RA e RS. No RA você tem um monte de flag. No RS você não tem. Aqui também, no NS você não tem flag, mas no NA você tem flag. Quando eu mando um neighbor adversement na rede, eu posso mandar por duas formas, tá? Eu vou explicar agora essas flags. Primeira coisa, se a flag R está ativada, quer dizer que eu sou um router. O que acontece é o seguinte, tudo bem, você tem o RA lá que vai identificar que você é um router, tá? Mas você tem uma segunda forma de identificar que é um router através
esse campo S. Eu posso mandar um neighbor solicitation para o MAC do meu router. Ele me responde, na hora que ele me responde, ele sinaliza que ele é um router. Tá? Obviamente que eu já vou saber que ele é um router porque eu recebi um RA dele previamente, ou daqui a pouco eu estou recebendo um. Mas ele vai me sinalizar que ele é um router. É só isso que indica esse R. Se for um host é 0, se for um router é 1. Tá? O S, solicit. Solicit é o seguinte, indica se aquela mensagem é uma resposta de um NS prévio, um Neighbor Solicitation prévio, ou é uma mensagem unsolicited, ou seja, gratuita, sem solicitação prévia. Se for 1, é resposta NS. Se for 0, quer dizer que é um enviado de forma sem solicitação prévia. Tá? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. A máquina, ela faz, por exemplo, um roteador. Ela vai fazer o seguinte, um roteador não, é uma máquina também. Você vai lá, configura o IP na máquina, ele pode fazer o Slack, configura manualmente. Ele faz um processo chamado DAD, que eu vou explicar. Ele faz o DAD. O DAD é para saber se tem alguém usando IP dele. Depois que ele fez o DAD e recebeu a resposta, ele manda um NA na rede unsolicited. Esse NA, a função dele é popular tabela MAC de switch. Tá? Não é mais detectar IP duplicado. No IPv4 o gratuito usuário faz isso, no IPv6 não. Tem um processo certo chamado DAD. Mas eu ainda mando o NA gratuito, que é sem solicitação prévia, ou seja, ninguém me pediu meu MAC, eu estou mandando gratuitamente. Para mim popular a tabela de switch. Porque assim, quando eu mando essa informação, eu forço o switch a aprender meu MAC address. Então eu já populo a tabela dos switches que estão na rede, para todo mundo. Sabe? Para quando vir a comunicação para mim, já tem lá populado a tabela MAC. Então não tem que fazer flooding na rede, tudo aquilo. Tá? Então para isso que serve. Tá? Então se ele for codificado com 0, quer dizer que é gratuito. Né? E tem o O, que é o override. Tá? Esse override é o seguinte. Se eu receber uma mensagem de NA e esse override, esse campo, essa flag override for igual a 1, diga que eu tenho que sobrescrever a entrada atual que está na minha tabela. Por quê? Pode ser que eu mudei o MAC da minha máquina. Fui lá no roteador, tem o comando MAC address, você pode mudar. Mudei. Ele manda um NA gratuito, com a flag sinalizada, dizendo, ó, todo mundo faz flush, deleta o MAC que está aí, põe esse novo aqui porque eu mudei. Tá? Ou ele pode ser 0, que indica que só vai gravar essa entrada se a base da tabela estiver vazia. Ou seja, nasci na rede, fui lá, deixa eu te dar uma interface. Ele manda um NA gratuito com a flag O igual a 0. Tá? Tudo bem? O motivo de eu mudar o MAC é comum mudar o MAC? Se for mudar o MAC, por que eu mudaria o MAC? Não é comum, mas às vezes se for um ambiente de lab, você quer identificar mais fácil aquele roteador, você põe lá MAC address, você tem o R1, você põe MAC address 00000001. Aí você quer identificar o outro, para depois na hora que você for fazer um teste em laboratório, você acha mais fácil. Você vai ver no switch, você sabe que tudo 0, o último dígito lá igual a 1 é porque é aquele roteador 1. 2 e assim vai, mas não é normal, não precisa mudar, realmente não precisa. Mas você pode trocar os IPs, né? A situação. Eu tenho IP nessa máquina aqui, eu tirei dessa e pus nessa. Ela manda o NA na rede e mudou o MAC, né? Uma máquina. Tem a máquina A e a máquina B. Aí tá 2001, 2.001. Barra 64. Tá 2001, 002. Você inverte os IPs. Você subiu a máquina, ela manda o NA na rede pra atualizar todo mundo. Né? É uma serventia desse campo. Desses campos também. Você pode trocar a placa de rede, configurar o IP, ou trocar a placa de rede, sei lá, pode fazer. É assim, são coisas que foram pensadas. Tranquilo? Tá. Então finalmente chegamos no stateless address. Stateless address. Até já esqueci já. Stateless Auto-Configuration. Stateless Address Auto-Configuration Protocol. Tá? Slack. Vamos lá. Como é que funciona isso aí? É o seguinte.
Como é que eu faço para um roteador, uma máquina se autoconfigurar e entrar na rede? Eu preciso de duas informações. Tá? Interface ID, que eu falei lá no começo dos slides, que tem RFC. Tem 48 bits de prefixo, 16 de subnet, dá 64. Eu preciso, aí tem 64 bits de interface ID, que é a minha máscara de rede. Tá? Vai ter lá 1 milhão, lá 5 qualhões lá de host. Eu preciso de duas informações, interface ID, que é os últimos 64 bits, que é a porção de host, endereçamento, e o primeiro 64 bits, que é o prefixo. Bom, já dá para imaginar que os primeiros 64 bits é fácil, né? Tem um RA, acabei de falar RA, continua para falar. Configura no roteador lá, 2001, DB8, café, 0001, 2.1/64. Prefixo, o roteador sabe que você configurou, ele codifica na mensagem RA, manda na rede. O endereçamento que ele manda na rede é multicast, ao host um local multicast, que é mais ou menos um broadcast, eu recebo. Leio aquela mensagem, já sei qual é o prefixo. O que eu preciso saber? Interface ID. Como é que eu sei? Tem um algoritmo que faz isso, que chama MAC2UI64. O que faz esse algoritmo? Faz o seguinte. Ele pega seu MAC address, que tem 48 bits. Interface ID tem que ser 64. Olha a coincidência aí de novo. Tem que ter 16 bits aí que falta, né? 64 menos 48 é 16. Precisa de mais 16 bits. Ele pega um prefixo fixo, sempre fixo, isso não muda. FFFE. Enfia no meio. Quebra 64. Por que quebra 64? Porque os 24 bits da esquerda no MAC address é o O e o I. Lembra lá que a gente... que é o Organization Unique Identifier, que a IANA controla. Os 24 últimos bits é específico lá da interface lá, que é randômico, né? O fabricante vai atribuindo lá. Quebra no meio. Quebrou no meio e enfio 16 bits ali, FFFE. Legal? Cheguei nos 64 bits. Entendi? Não cheguei? Aí eu pego o sétimo bit mais significante e inverto ele. O que eu não sei. Porque inverte eu não sei. Não sei não. Eu sei porque esse bit chama local, que é aquele local administrator, né? Que é aquele bit que indica se aquele endereçamento é local ou não. Agora, até hoje eu não entendi por que inverte. Porque aquele bit em MAC address tem um sentido, né? Se aquele bit for 0, quer dizer que é local, se for 1, quer dizer que é da IANA. Tem uma regra lá, tá? Que é a mesma coisa do flag do IPv6. Se for 0, quer dizer que é reservado, é local, né? É local, administrado localmente, ou seja, é um endereçamento que você não pode publicar na internet, porque é como se fosse um IP privado. E se for 1, quer dizer que é da IANA, tá? O MAC address é a mesma coisa. Quando a IANA dá um MAC address para você, se não me engano, aquele bit é igual a 0. Se não me engano, não, é igual a 0. Se não me engano, é igual a 0. Se você comprou um MAC da IANA, ela foi a Cisco, que tem um monte de MAC address, ela comprou um MAC da IANA. O sétimo bit daquele, você pega o sétimo bit você pega o sétimo primeiro bit. Da esquerda para a direita, vai dar uma casa de hexa, vai dar a segunda, vai dar o terceiro bit, certo? Uma casa são 4 bits, outra casa são mais 4 bits. Da esquerda para a direita vai cair no terceiro bit, certo? Aquele bit lá, se ele for 0, significa que ele é da IANA. Se ele for 1, quer dizer que é você que inventou aquele MAC address, tá? É isso que significa. Só que assim, ele inverte. Se for 0, vira 1, se for 1, vira 0. Agora, porque inverte, eu não sei. Tá? Não sei. Agora, se for sempre 1, tem que ser sempre 1, sempre 0, dá pra saber. Ah, sempre 0 porque é local. Ou é sempre 1 porque é da IANA. Mas não sei, inverte. Por algum motivo, o mandar inverter o bit. Tá? É assim que funciona. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui era... é o número 9, é a letra 39. Tá? 9 em binário é 8, eu somo, 4 eu não somo, 2 eu não somo, 1 eu somo. Então é 1, 0, 0, 1. Tá? O terceiro bit é 1, 0, 0. Estava 0, inverto, vai virar 1. Então vai ficar 1, 0, 1, 1. Que vai ser 8 mais 4, 8 mais 2 mais 1. Dá 8, 10 mais 1, 11.
e 11HB. Cadê aqui? Entendeu? Então era 1001, Era 1001. aí virou 1011. Virou 1011, porque o terceiro bit eu inverti. Aí isso aí, lógico, invertendo vai dar 8 mais 2 mais 1. Então, Dá 11, que 11 é igual a B. Legal? E assim funciona. Aí eu cheguei no meu interface ID. Aí eu junto com o meu prefix que eu recebi do roteador e tá feito. Me autoconfigurei, porque eu não mesmo subnet com o router. o FF sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Bit que ele vai injetar Sempre é o ali mesmo. E para link local é a mesma coisa, o Slack. O prefixo é o mesmo, F80, lá, né? A gente viu. E aí o resto ele preenche com 0, obviamente, que aquilo é um /10, ele vai preencher até chegar nos 64 mil bits. Esse do 0 e depois o interface ID ele faz essa ponta aqui e pronto, está feito o endereçamento V6 lá dele. E aí como o prefixo é sempre igual, tá tudo na mesma subnet. Tá? Só que a subnet é para todos. Eu tenho um roteador, porque não sei se você já viu, você vai dar um ping no roteador, você vai dar um link local, ele pede para você especificar a interface, não pede? Ele já tentou, você vai no roteador dar um ping para o endereçamento do link local. Ele fala assim, qual a interface que quer? Output interface. Ele vai pedir. Por quê? Porque, obviamente, é a mesma, como o roteador sabe qual interface está conectada, é o mesmo subnet aí, mesmo subnet de todas as interfaces. O que eu quero dizer com isso? Que é o mesmo prefixo. Né? Se eu tenho 10 interfaces no roteador, o link local é sempre igual, não vai mudar porque eu tenho 10 interfaces, não vai ser F80, não vai ser 990, não vai. Vai ser sempre tudo F80. /10 lá, que é aquele prefixo, aquilo. Por isso que na hora que você dá um ping para um link local, você tem que especificar qual a interface de saída que você quer mandar aquele ping. Porque ele não consegue saber qual a interface, porque não é a mesma subnet em todas as interfaces. Bom, é assim que funciona, tá? Tudo bem o Slack? Tranquilo, né? Não é difícil. Né? Tranquilo. Só que eu já vou falar, isso aqui o Windows não usa. Tem isso aí, mas o Windows não usa. ele fala, O Windows não usa e por que não usa? Porque isso aqui tem um furo de segurança. O que acontece? Esse interface ID vai ser sempre igual. Em PVC você tem conceito de mobility. Então se eu estou aqui na empresa, o meu interface ID é esse. Fui para minha casa quando aqui na VPN, o interface ID é esse. Fui para a sala de reunião, outra VLAN, o interface ID é esse. Fui no banheiro lá, tem Wi-Fi lá, tô lá, o interface ID é esse. Sempre esse. Então, um cara que foi esperto e começar a snifar a rede, ele sniffa 2, 3 VLANs, ele sabe que é você se movendo de uma VLAN para outra. E obviamente esses cara aqui, ó, vai ser o MAC address. Se ele inverter esse sétimo bit aqui, ele sabe qual é o seu MAC. Se eu pegar isso aqui, eu bato o olho, eu sei que esse meu MAC aqui, eu tiro FFFE junto e inverto esse bit aqui. Eu sei qual é o meu MAC address daquela estação. E aí eu vou saber qual interface ID, qualquer rede que ela logar, eu vou saber. E aí se eu quiser disparar um ataque para ela, eu disparo. Então, foi desenvolvido um outro, na RFC já diz isso já. Você pode fazer de forma randômica. Pega um algoritmo e dá interface de randômico. Não usa nada dessa Slack aqui, né? Randômico. Você pega o RA do roteador, só que a interface ID você gera um randômico. Cada vez que você loga numa rede é uma interface ID distinta. Randômico, simplesmente randômico, não tem regra. Tá? Aleatório. Então o Windows usa isso para se proteger, mas router não usa. O Mac também dá a opção de você usar Slack, vai usar isso aqui. O Linux usa também, só o Windows que não. Tá? Eu não sei se tem opção para usar, sinceramente eu não sei. Talvez até tenha. Dúvidas? Estamos chegando no fim, hein? Estamos bem até. Vai dar para cobrir todos os slides.
São mais 7 também, né? Dúvidas? Posso seguir? Agora é o último tópico, que é... Não é o último tópico, é o penúltimo. Legal, aí o roteador foi lá, se autoconfigurou, o roteador não, a estação se autoconfigurou na rede, tá funcionando, tá lindo lá, funcionando. Mas aí, ela se autoconfigura e sai usando? Se alguém estiver usando, porque assim, isso aqui se você usar o Slack, né? Mas se você tem o IP manual lá, tem que ter alguma forma de detectar se alguém não está usando aquele IP, né? E aí a gente cai no DAD. Ou o próprio Mac, né? O Mac dá para ser um roteador, tem a opção de você mudar, e placa de rede também, você consegue lá clonar um Mac Alias de alguém. E aí vai dar, como o algoritmo mesmo, vai duplicar o IP, tá? Então você configurou o IP na placa de rede, seja automático, seja via DAD, seja como for, manual quer dizer, né? Vai ser tratado esse processo de duplication and detection, tá? Como é que funciona isso aí? Primeira coisa que para a gente entender o DAD, tem que entender o que é um Solicited Node Multicast Alias. Tudo que eu expliquei para vocês já deu uma breve introdução. Solicited Node Multicast Alias é um endereçamento formado com um prefixo 104 bits. Que vai ser sempre esse. Parece difícil, mas não é, tá? É sempre esse prefixo aqui. Que é o multicast link local. Flag é 0, quer dizer que é endereçamento que não é da IANA, é local, administrado. E o 2 quer dizer que é link local. Tá? E aí esse resto aqui é esse endereçamento aqui, esse prefixo aqui, isso aqui dá 104 bits. Tá? Para chegar, tá aqui em cima, né? Para chegar no 128 eu preciso de 24 bits. De onde vai vir esse 24 bits? Dá para adivinhar, no MAC Address. Os últimos 24 bits são MAC Address. Não, desculpa. Não é de 24 bits do seu MAC Address. Os últimos 24 bits do seu IP. Só que se você usar o Slack não vai vir no Mac, então vai vir no Mac no final das contas. Se você usar Slack. Se você usar manual, eu acho que não. Se eu for lá e configurei 2001, DB8, café 001, 2 pontos, 1, os últimos 24 bits seriam 00001. Aí não vai vir no seu MAC Address, porque eu configurei manual. Ou se usar DHCP, V6, assim vai. Ah, mas se você usar Slack, vai vindo, porque o processo do Slack usa o MAC Address. Tá? E aí eu me logo nesse grupo de multicast. Eu pego os últimos 24 bits do meu IP, faço um prepend com esse 104 bits aqui, e isso aqui é meu endereçamento multicast que eu estou logado. Eu me registro nesse multicast. Se chegar qualquer pacote para aquele endereçamento multicast, eu pego ele da rede e mando para o meu CPU central para processar. Tá? Tudo bem? Isso é Solicited Node Multicast Alias. Então, sempre que você tiver um IPv6 na rede, você vai ter um Solicited Node Multicast Alias que representa aquele IPv6 de unicast. Se os últimos 24 bits forem iguais, você tem 2 endereçamentos, 3, mas é igual, obviamente que vai ser um endereçamento só que vai representar esses endereços. Tá? Então como é que eu faço o DAD? Ou como é que eu faço qualquer processo, não é se não se aplica para o DAD, nem por solicitation em geral, que seria um ARP request. Eu pego o target, o endereçamento que eu quero perguntar qual que é o MAC. Codifico lá no Neighbor Solicitation, lá naquele cabeçalho que eu acabei de explicar. E mando na rede. Qual é o endereçamento de destino que eu coloco? Solicited Node Multicast Address. Correspondente àquele IPv6 que eu quero perguntar. Então, se eu quero perguntar qual é o IPv6 do endereço 2001, DB8, café 002, 0000030, eu vou pegar os últimos 24 bits, vou codificar no endereçamento multicast, vou colocar o prefixo e vou mandar na rede. Que eu sei que alguém está registrado naquele. Alguém vai responder. Se ninguém responder, porque o cara não está vivo na rede.
E aí, teoricamente, só aquele cara recebe. A não ser que você tenha 2, 3 dispositivos na rede que tenham os últimos 24 bits iguais no endereçamento MAC. Mas se você for um cara esperto, você separa isso. Se você for colocar IP manual, você separa. É só você pegar 2 elevado a 24, vai ser seu range de overlap ali, de coincidência. Separe isso. Garanta que os últimos 24 bits sejam distintos. Não é os últimos 24. Né? Seriam os últimos bits iniciais. Né? O que você tem que fazer? Você tem que garantir que os últimos 24 bits não sejam iguais, se você for colocar IP manual. Se você quiser uma rede perfeita, eu digo assim, né? Perfeito, eu quero que um solicitador de multicast address não só vá para aquela estação, não vá para outra, para não atrapalhar a outra. Só você garantir que os últimos 24 bits sejam distintos. Tá? E se for de Mac, normalmente né? Mac address normalmente não é difícil pegar igual. Todos os bits iguais. Então é muito mais eficiente. Né? Se você comparar isso aqui com um ARP request, a ARP request é grotesco perto disso aqui, né? A ARP request é todo mundo, né? Vai para todo mundo da rede, é um broadcast. Isso aqui não, né? Provavelmente vai para um cara só. Tá? Que seria o Neighbor Solicitation, tá? Só o Neighbor Solicitation que seria isso. O DAD não, o DAD é diferente. O DAD ele usa esse Neighbor Solicitation, o solicitador multicast address, mas o endereçamento de origem dele é não especificado. O que acontece? Quando você vai fazer executar um DAD, é a mesma coisa que um ARP request, um Neighbor Solicitation. Só que a diferença é que em vez de você mandar a informação para um cara e o cara te responder, você manda a informação para um cara, mas seu IP de origem é não especificado. E quando você coloca não especificado, você faz um trigger, você faz o seguinte, está forçando o destino a responder para todo mundo, e não só para mim. O que acontece? Eu mando lá não especificado, o destino responde. Se tiver um terceiro cara usando aquele IP, ele vai perceber. Então, na hora que eu mando, ele responde para mim, para o outro, para todo mundo. Todo mundo vai perceber que foi executado um DAD na rede, né? E todo mundo vai, teoricamente, pegar aquela informação, processar e ver se ninguém está sendo duplicado na rede. Então, o DAD é uma coisa que você faz para todo mundo na rede perceber, não só para... Agora, se fosse um Neighbor Solicitation normal, assim, que não é do DAD, porque não tem o MAC na tabela, aí seria só de 1 para 1, teoricamente. Tá? Então tá aí, né? É isso que acontece aqui. Tá? Como representa um DAD aqui. Eu mando Neighbor Solicitation, o cara responde. Se alguém responder, é duplicado. Tá? Qual que é o conceito que você fala quando ninguém está esperando e você manda? Unsolicited. Para ver se alguém está usando o meu... IPv4, é gratuito de usar. Bom, e agora nós chegamos no final, no último item, que é o NUD, Neighbor Reachability Detection. Não, isso aqui não tem IPv4. Isso aqui é uma funcionalidade extra, IPv6. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, fui lá, expliquei o DAD, peguei o IP da rede, expliquei o Slack, me autoconfigurei, expliquei o DAD, executei duplicação de IP, verificação, ninguém está usando, tá lindo, ó. Beleza, posso usar aquele IP, vou usar, beleza. Aí começo a comunicar na rede, naquela VLAN, posso comunicar com o router se eu quiser ir para o mundo externo, ou posso comunicar com alguém que está naquela VLAN, tá? Se eu quero comunicar com o host, porque assim, o router também é um host na minha VLAN, certo? Quero comunicar com alguém que está na minha VLAN, mando lá um Neighbor Solicitation pro cara, porque eu não sei o MAC dele, certo? Mando Neighbor Solicitation, e aí o cara vai me responder ou não.
cara estiver vivo, ele responde. Se ele não tiver, obviamente não responde. Se ele responder, eu vou colocar uma entrada na minha tabela de neighbors com o status de reach. Reach significa reachable. Tá? É isso aqui, ó. Vai estar isso aqui na minha tabela. Tá? Se ele não responder, eu deleto a entrada. Como é que funciona o Nude? O Nude é um algoritmo a mais, tá? Eu faço o neighbor solicitation, eu já coloco uma entrada na minha tabela como incomplete e espero a resposta. Se vir a resposta, eu coloco como reach, significa reachable. Se não vir a resposta, eu deleto na tabela. Simples assim, como se fosse o ARP. Até aqui é o ARP. É a mesma coisa que o ARP faz. Tá? É a mesma, tem que tirar um pouco. A mesma coisa, o ARP também faz, manda o neighbor request, o ARP request, coloca como incomplete na tabela, quando recebe a resposta, preenche lá a tabela. Legal, agora vamos ver o que é o Western. Ele faz. Então eu fui lá, mandei o neighbor solicitation, recebi a resposta, beleza. Mandei 4, 5 pacotes, fiz uma requisição lá, tô lá trafegando lá, agora eu parei. Fechei a minha conexão TCP, não vou falar mais com você, porque não tem mais o que falar. Parei. Beleza, o perfil da camada 4, beleza, fechou a conexão. Mas e da camada 3? Tô lá agora parado. Daqui passou-se 10 minutos, agora eu quero falar contigo de novo. Tá? Se fosse IPv4, teoricamente, se eu tenho entrada na tabela IPv, na tabela ARP, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a informação para você de novo. Não vou fazer outro ARP request porque eu já tenho entrada lá. Aqui não, aqui é diferente, aqui é mais inteligente. Estou falando contigo, estou lá com o estado do reach, né, que eu falei para vocês. O reach tem um tempo ali, temporizador. Tá? Que é aquele reachable time, lembra que eu falei lá atrás, que eu falei, vocês vão entender daqui a pouco? É aquele temporizador lá. Que tem um valor padrão da RFC, ou que o roteador pode influenciar na rede. Before. Não lembro. Sinceramente não lembro, tem que ver. Mas eu vejo. Tem um tempo padrão lá. Tá? Dá pra ver no roteador, a gente vai ver daqui a pouco. Você dá um comando lá, você vê qual que é. Aí quando eu passo esse tempo, que obviamente é um tempo curto, não é um tempo largo, igual um tempo de ARP, tabela ARP do IPv4, ele sai de reach e vai para stale. E coloca o vizinho lá como stale. O que esse stale quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Eu acho que o cara tá na rede, mas eu não tenho certeza, porque passou-se um tempo aqui, eu não falei mais com ele. Passou 5 minutos, 10 minutos, não sei, eu não falei mais com ele, eu não sei mais se ele tá vivo. Então eu faço uma flag, eu sinalizo o meu processo interno, o roteador, ele está como stale. Aí beleza, agora eu preciso falar com ele de novo. Se eu preciso falar com ele de novo, eu não sei se ele está vivo, o que eu vou fazer? Eu não vou, assim, aí que está o meio termo, né? Tem o meio termo. Você pode mandar um neighbor solicitation, novamente, só que isso aí gera o que na sua rede? Muito tráfego de controle. Tá? Tudo bem que hoje a gente tem banda à vontade, do gigabit aí, né? Mas da perspectiva de quem escreve o protocolo, ele tem que contabilizar isso. Né? Eu posso mandar ou não. Se eu mandar, eu vou gerar muito tráfego, mas eu vou ser mais eficaz. Se eu não mandar, eu vou trabalhar igual o IPv4 burro lá e ficar parado. Então ele implementou o meu termo. Eu preciso falar com você de novo, eu coloco em stale, tá? Pego a informação que está vindo lá da camada 4, não perco tempo, coloco o MAC address que eu tenho lá na tabela de neighbor, mando o pacote. Só que eu coloco em stale e depois já vou para delay. Esse delay é um tempo de espera. Vou esperar um tempo curto. Se o cara não me responder, quer dizer que ele morreu. Só que eu espero a resposta do tráfego de data plane. É o tráfego do usuário lá, que é a camada 4, tá? Que é o tráfego que veio lá da aplicação, lá que quer falar com um cara lá, o destino. E aí eu mando o pacote normal e coloco em delay. Se eu não receber essa resposta de volta, que é um tráfego de usuário, eu vou para probe. Eu espero um tempo, esse tempo de delay, first probe time. É um tempo de delay. E é um tempo padrão também, que eu não lembro de cabeça, mas ele fica esperando esse tempo.
Se eu não receber resposta de comunicação de data plane, a coisa muda de figura. Aí eu vou virar ativo na rede e vou sair perguntando pro cara se ele está vivo. É igual o GRP. O GRP faz isso. Quando ele pede uma rota e não tem um Facebook sucesso, ele vai precisar de ativo, fica nervosão lá e sai perguntando pra todo mundo. Quem que é o cara que tem rota pra mim? Uma coisa aqui. Ele manda lá, tá em stale, manda informação, igual o IPv4 e espera em delay, um tempinho. Não respondeu, opa, então peraí, vamos gostar errado. Aí ele vai para probe, aí em probe ele manda o Neighbor Solicitation pro cara de novo. Só que é o Neighbor Solicitation que é diferente do Neighbor Solicitation que a gente fez até agora. Não é multicast, é unicast. É pra ele. Só para ele. Porque a ideia aqui não é ele saber, ele não quer saber qual que é o MAC do cara. Ele só quer saber se o cara está vivo. Então ele manda o Neighbor Solicitation pro cara. Aí você configura também quantas probes você quer mandar pro cara. Você pode mandar um Neighbor Solicitation, 2, 3, quanto você quiser. Tem um comando que configura isso. Qual o comando? Retransmission time. Que a gente viu lá no slide passado. Retransmission time serve para isso. Quantas vezes eu vou retransmitir esse Neighbor Solicitation quando eu estiver na sala de probe. Entendeu? Aí eu mando. Se não responder e acabar esse campo aqui que é o máximo do unicast solicitation, aí eu tiro o cara da tabela, dele delete e acabou. Aí avisa a aplicação que o cara não está mais vivo. Avisa os outros protocolos. Vai ser um erro na sua aplicação lá dizendo, sei lá, o livro não está disponível, enfim. Então pode ver que ele é muito mais inteligente. Então, por exemplo, num caso que você chegou lá, comunicou com o cara, passou 3 minutos, nesses 3 minutos entrou um cara lá e mudou o IP da máquina, ou mudou o MAC. Se fosse IPv4, vai ficar lá, travado lá. Você tem que entrar lá, e eu falei pra você, né, tem que dar um clear ARP, que é um cara técnico lá. Aqui não, aqui é automático. Aqui é automático. Isso aqui vai fazer um processo de trigger que vai ficar perguntando lá pro cara se é ele mesmo ainda. Cell 22 horas. Se é ele mesmo ainda. E aí, obviamente o cara vai responder de volta, falando, não, peraí, não é, o meu Mac mudou, meu Mac agora é esse. Então é muito mais inteligente, a sua rede tende a ficar fora muito menos tempo. Então esse aqui é o NUD, é um extra a mais no IPv6. E por fim, esse é o último slide. Acabamos certinho, 10 horas em ponto. Se fosse cronometrado, eu já conseguia. Né? Dúvidas? Bastante conceito aí pra rever, mas é mais inteligente mesmo. Esse conceito de probe é conceito de firewall, na verdade, né? De check, né? Como se fosse um tráfego sintético, né? Que é SLA, que gera tráfego sintético, para medir a rede. E isso numa conceito de ARP é bem engraçado. É, porque a ARP sempre foi muito problemático, né? Cara, Quantas vezes você vai lá e, não funciona, vamos dar um clear ARP, né? Já é clássico isso aí, né? Quem trabalha com migração, dá um clear ARP aí. Migração. Exatamente, migração, cara. Várias vezes você troca um firewall lá, um dispositivo lá e para de funcionar tudo. Você vê um clear ARP que resolve tudo. Tá tudo certo. Tudo certo, é uma solução clear ARP. Só que não é dar um clear ARP numa máquina só, em um monte, né? Se você tiver um firewall, um monte de estação ali, você tem que dar clear ARP em todas as estações, né? Por isso que tem também esse conceito de gratuitos ARP, né? Só que aí depende se o sistema operacional implementa, né? Se implementasse um gratuitos ARP, para que serve isso? É justamente para isso. Mudou o MAC, o HSRP faz isso. O HSRP faz isso. Porque o HSRP você pode ter o MAC virtual ou usar o BIA, né? Que é o Origin Address. Se você usar o BIA, se você usar qualquer um dos dois, mas ele manda sempre um gratuitos ARP, que é para isso. Para garantir que na hora que o roteador outro assume, eu mando gratuitos ARP para todo mundo. Mas também tem questão de política de segurança, tem coisa que tem sistema operacional que não aceita gratuitos ARP, porque pode ser um ataque, sei lá, pode ter uma feature que bloqueia isso na rede. Então o IPv6 ele é mais... Foi melhor descrito o protocolo, né? Nem se compara. Aquela velha história, né? A coisa evolui, a ideia é fazer uma coisa melhor. Exatamente. O pessoal pega tudo que está de errado no IPv4 e sai consertando. É isso aí, galera. E o pessoal aí online, alguma dúvida?
bola, então. Então é o seguinte, a gente volta agora, amanhã a gente conversa de novo, vai ter a próxima aula amanhã. A gente vai falar um pouco rápido sobre, assim, a gente vai entrar no roteador e ver na prática lá o Node funcionando, o NDP. Mas não é coisa que vai tomar muito tempo, é coisa rápida. Aqui o conceito é longo, mas para ver na prática é dar um debug lá, dar uns flaps na interface e vai ver lá o RS, RA e assim vai. Para associar tudo. Isso. E aí a gente já cai já na próxima parte que a gente vai começar a falar de túnel, né, de migração. A gente vai falar de AISATAP, vai falar de GRE, 6RD, porque todo tipo que existe em PV6 sobre IP, assim. Exatamente, aquela aula que vocês fizeram aqui na INET, né, no caso, né, quando eu estive lá, praticamente a mesma aula, né. É um pouco mais aprofundado, naquela aula eu não cheguei aí tão aprofundado como hoje, né, as flags e tal. Hoje a coisa foi um pouco mais aprofundada. Mas é a mesma coisa, né, é o fundamento, tem que dar esse fundamento pra gente agora, quando for falar vai começar a falar de RIP-NG, do SPRV3, assim vai. Então a gente já sabe como PVCs funcionam. Tá? Para quem já conhecia, foi uma boa revisão aí. Né? Para quem não conhecia, uma oportunidade de aprender. Aí as aulas todas são gravadas, né? Tá gravando aqui. E vai estar disponível lá, né? Só um tempo de remasterizar o vídeo e vai estar disponível no site, aí vai ter um usuário e senha, vocês vão ter um usuário e senha, vocês entram lá. E eu vou mandar o material também. Tem que ver umas 42, É, sempre bom revisar, né, Thiago? Porque não, mas é muito, muito detalhe, né? Você sempre acaba esquecendo. Valeu, Carlão. Bom, então vamos fechar aí. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vamos fechar. E aí a gente se volta aí amanhã. Tranquilo?